Nesse episódio eu vou conversar com a Lívia quais habilidades fundamentais que a gente precisa ter para crescer na nossa carreira. Eu acredito muito que antes de qualquer coisa é fundamental a gente saber exatamente onde a gente está, para onde a gente quer chegar e em quanto tempo. Acho que isso são habilidades que a gente tem no dia a dia de trabalho e que já vai ser um grande passo se a gente já tiver mapeado junto com a gente aonde a gente quer chegar. Você, com toda a sua experiência, o que você pensa sobre crescer na carreira? Então, para mim, crescer na carreira é justamente dar passos para a nossa conquista, para o nosso objetivo, para a nossa realização. É claro que crescer para algumas pessoas tem mais a ver com o financeiro, com outras com um lugar de destaque, enfim, sucesso é muito individual, né? Como audiência nas redes sociais. Exatamente. Como tudo na vida é bastante subjetivo. Mas quando a gente fala aqui de crescer, de evoluir, a gente também está trazendo o aspecto de desenvolver outras habilidades, de desenvolver outras competências para dar respostas melhores, mais eficientes, mais eficazes para os problemas do dia a dia, né? E as habilidades, as competências, elas nos ajudam muito para isso, sejam competências técnicas ou competências comportamentais, né? E até pegando o gancho, quando eu trouxe no começo que a gente precisa conhecer exatamente onde a gente está, eu acho que essas habilidades também fazem parte desse momento de autoconhecimento. Então, é fundamental você saber o que você já tem de técnico desenvolvido, quais são as competências socioemocionais que você já tem muito forte e que precisa desenvolver. E você tendo claro aonde você quer chegar, sendo protagonista da sua carreira, você vai poder mapear o que você precisa desenvolver ou o que você já tem muito forte para chegar nesse passo que você está. E eu acho que assim, muito importante para chegar lá é fazer checkpoints pontuais de evolução. Acho que é fundamental para toda a carreira. E também, antes de sair produzindo e já com essa ansiedade de chegar onde você tanto deseja, tentar mapear exatamente quais são os passos para chegar lá. Acho que isso é fundamental. E de trás para frente mesmo, para eu chegar onde eu quero. Quais são os meus milestones, as minhas conquistas que eu preciso ter para atingir esse tão objetivo desejado? Que, como você falou, pode ser financeiro, pode ser de reconhecimento. Acho que hoje em dia, com tantas mudanças que existem, o reconhecimento de tudo que a gente está entregando também é fundamental. Muitas vezes cargo nem é mais relevante, porque com as mudanças de estrutura, acaba que o nome de um cargo não diz mais muito o que essa pessoa faz. Eu acho que é muito mais... Você precisa saber exatamente aonde você quer estar, e isso vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Perfeito. E um outro aspecto que a gente precisa muito acompanhar, observar, é que às vezes a gente fica ansioso por desenvolver aquilo que a gente não tem, quando na verdade a gente brilha mais quando nós estamos na nossa própria luz. Isso significa que é óbvio que a gente vai sempre se desenvolver em todas as competências, especialmente naquelas que são necessárias para a gente executar bem o nosso trabalho ou para a gente chegar no nosso objetivo, mas ao mesmo tempo focar e evoluir naquilo que é uma força para você é muito importante, né? Porque é o lugar onde você brilha e isso te dá sinais também do seu próximo passo. Isso te dá sinais também se, de fato, o objetivo que você escolheu traçar, ele está de acordo com as competências que você já tem disponíveis para executar. E até próximo disso, né? Até próximo disso, perfeito. Isso não significa, eu não quero te interromper, mas isso não significa que a gente não pode ir para um lugar que é muito diferente das nossas competências. Mas refletir sobre isso vai nos ajudar a entender se é lá realmente que eu quero estar, né? Porque muitas vezes as nossas próprias competências, o que eu chamo de bagagem, nos orientam para um objetivo, para um lugar onde eu consigo performar mais e melhor. E acaba que você acha que essas competências vão te ajudar a chegar
aonde você quer na sua Sem carreira? sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tanto as comportamentais, socioemocionais, quanto as técnicas, né? Quando eu olho para essa minha mala, né, para essa minha bagagem e observo o que eu tenho de força, de positivo, e o que eu preciso melhorar, e o que eu tenho que desenvolver, enfim, como que vai ser esse caminho para esse desenvolvimento, sem dúvida eu já faço uma curadoria, eu já faço um filtro, né, para entender como é que eu posso chegar lá melhor e o que eu preciso me desenvolver mais e assim por diante. Agora, nesse papo, Clara, de competências técnicas e competências comportamentais, você que está no mercado aí, né, há tanto tempo e contratando, tendo tido, né, times enormes, agora também numa startup, passando por desafios diários de transformação digital e de mudança de comportamento, né, de consumo das pessoas tão rápido. O que você acha que pesa mais no mercado, quando a gente fala de mercado de trabalho e de alcançar os nossos desafios? Desenvolver competências técnicas ou comportamentais? Lívia, a gente já vive num mundo completamente digital, né? E a gente sabe e escuta cada dia mais que a máquina vai acabar entregando coisas que hoje os humanos entregam. Mas essas entregas vão ser técnicas. A máquina não vai conseguir substituir o comportamental. Então, acho que isso vai ser fundamental, desde agora, já é fundamental, né? E vai ser cada vez mais. Então, na minha opinião, as soft skills ou as competências socioemocionais, elas vão ser as que vão dar o drive para esse crescimento no futuro. E eu digo isso porque só as técnicas, elas não vão conseguir entregar o que as empresas precisam, o que o mercado precisa. Você vai precisar ter resiliência, flexibilidade, se adaptar para essas novas ferramentas que estão surgindo, se adaptar para esse novo modelo de trabalho, que tudo bem, já foi há algum tempo atrás, mas a cada momento estamos mudando. As mudanças acontecem naturalmente. Então, eu acho que essas competências, elas vão ser fundamentais para o seu crescimento na carreira mesmo. Perfeito. E quando a gente fala de soft skills, né, quando a gente fala de comportamento, de como me posicionar e assim por diante, a gente também está falando em diferencial de mercado, porque não é só a entrega, só o serviço, só o produto, é como eu entrego, é como eu viabilizo a experiência, né? E não só uma experiência para fora, pensando no cliente, mas no meu cliente interno, no meu par, na área que é minha parceira, nos meus aliados dentro da empresa, todos, obviamente, focando num resultado só, mas cada passo que eu dou, cada atitude que eu tenho, cada posicionamento, cada comportamento influencia diretamente nesse resultado, nessa entrega. Então, acho que a soft skills, esse comportamental, vem nos ajudar muito nessa qualificação de como eu entrego esse técnico, né? De como eu realizo, executo aquela determinada atividade. Qualifica muito, né? E o como é cada vez mais importante, né? Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, que elas têm vivências diferentes. E com isso, você tem que saber como se relacionar com o par, como se relacionar com o chefe, como se comunicar com ele. Ser curioso a ponto de trazer também informações para o time que vão fazer diferença e vão contribuir para o resultado final. Então, acho que são diversas essas competências socioemocionais que vão drivar mesmo o futuro dessas organizações e vão fazer com que o time como um todo prospere e entregue os resultados tão desejados. Perfeito. Lívia, e pensando, né, em todas essas mudanças que a gente vem vivendo, que eu já falei de transformações digitais, qual que você acha que vão ser as 3 competências principais para o próximo ano? Eu sei que é muito difícil da gente reduzir para 3, né? Mas acho que tem algumas que a gente pode pensar como destaque. Se eu tivesse que focar no próximo ano, o que eu deveria observar e trabalhar melhor e aprender cada vez mais? Difícil essa resposta mesmo, porque, enfim, além das competências comportamentais serem muito importantes, elas vão se entrelaçando. Mas eu vou usar e vou escolher 3 para a gente conversar aqui. Acho que a primeira de todas, gente, aprender a aprender e aprender rápido. Quem desenvolve, se joga nessa competência, tem também um diferencial competitivo enorme. Por quê? Porque o mundo muda o tempo todo do mundo, já diria Lulu. Acho que é o Lulu Santos mesmo, né? E muda mesmo, né? A gente falou há pouco
das mudanças no consumo, os consumidores, as pessoas também têm desejos que vão flutuando. Antes, né, o lançamento de um smartphone levava 3, 4, 8 anos, né, para uma tecnologia super inovadora. Hoje não, hoje a cada ano, né, a cada semestre, a cada trimestre, a gente vê coisas novas no mercado. Isso por quê? Porque as pessoas também mudam e exigem novas funcionalidades. Então, percebam, o comportamento que influencia diretamente na mudança do produto, por exemplo, ou do serviço. E para isso, a gente precisa aprender. Uma tecnologia que não existia, você precisa aprender rápido, fazer testes rápido e assim por diante. Então, aprender e aprender rápido. A outra que eu acho que é universal, clássica, que é a comunicação. A gente precisa saber se comunicar e se comunicar bem, se posicionar, se impor da melhor forma, trazer as nossas ideias, argumentar, dialogar, buscar essa interlocução contínua, né? E por fim, eu diria que a adaptabilidade. Você falou muito disso aqui já, né, Clara? Essa possibilidade de olhar esse mundo em constante transformação e poder rapidamente flexibilizar para atender. Eu lembro muito daquele nosso momento, né, ali, pandemia, pós-pandemia, nós ainda, né, de alguma forma vivemos pós-pandemia, mas naquele momento a gente usou muito, né, por exemplo, aplicativo, surgia um aplicativo a cada semana, né, eu diria, se não a cada dia. E esses aplicativos, por exemplo, nos fizeram consumir produtos e serviços de uma outra forma, né, de uma forma inclusive mais rápida, mais acelerada. Então a gente precisou se adaptar. Então, essa capacidade de se adaptar, de flexibilizar, de não enrijecer, de ter mente aberta, na minha percepção, ela também é muito empoderadora para 2025, enfim, para os próximos anos, né? E para a nossa atuação diária profissionalmente. Acho que é isso, né? E, Clara, quais foram as competências que você precisou desenvolver para se destacar profissionalmente, para chegar onde você está? Boa, ótima pergunta, Lívia. Eu acho que comunicação é uma competência essencial que eu precisei desenvolver cada vez mais para chegar onde eu estou hoje. E quando eu falo comunicação, é comunicação com os meus pares, com o stakeholder, com o meu time, uma comunicação clara. Eu acho que sempre a gente acha que tem essa habilidade, mas a partir do momento que a gente conhece as pessoas que a gente está falando, a gente percebe que a gente precisa se adaptar a comunicação para a pessoa que você está conversando. Então, acho que isso foi fundamental para chegar onde eu cheguei, porque no final o dia a dia de trabalho é baseado nisso, né, nas relações humanas. Acho que a solução de problemas. Como eu falei, trabalhei há mais de 15 anos numa grande corporação e dentro do marketing muitos problemas surgiam e eu precisava tomar decisões rápidas em relação a esses problemas. A solução de problemas é algo que está no nosso dia a dia de trabalho e a gente precisa tomar decisões rápidas e agir rapidamente. E para isso, eu também precisei aprofundar muito em dados, porque no final você precisa entender o que está acontecendo, aprofundar, saber o porquê que aquele fato aconteceu para poder tomar a melhor saída rapidamente. Com os timings de hoje, a gente precisa ter agilidade. Então, acho que isso também faz parte do meu dia a dia. Sou uma pessoa muito prática e que, apesar de ser prática, gosto de ter a profundidade antes de tomar as decisões. Então, acho que foi algo que eu me desenvolvi. Tenho um time muito baseado em dados, porque no final isso traz muitas respostas e insights para dentro do marketing e contribuiu para eu chegar onde eu cheguei hoje. E eu consigo visualizar essas competências no dia a dia. É sempre assim, gente, tá, então traz dados pra gente realmente tomar a melhor decisão, sabe? É bem assim. Claro que sem perder o timing, né, Lívia? Se precisar, a gente toma a decisão. Sim, a gente toma o risco, né? Que isso é importante também. Mas eu vejo muito mesmo. E é interessante porque a gente hoje pode aprender contigo sobre essas competências. Olha que interessante, né? Em algum momento você se abriu para aprender porque você precisava evoluir, né? Enfim, e fazer as entregas que você faz hoje. E hoje a gente, no dia a dia, né? Eu percebo muito, e às vezes até
nas nossas interlocuções, né? Nós temos cadeiras diferentes, a gente se complementa, enfim, e temos embates também. Eu sempre penso também, putz, a Clarinha já vai perguntar sobre isso, né? Então, esse dado eu tenho que levar para a gente apurar melhor a solução. Isso é fundamental, porque a Lívia já chega preparada para as conversas, Sim. Justamente porque você já conhece a pessoa, um pouco do que eu falei, né? Saber como se comunicar com aquela pessoa. E você, Lívia, qual competência você acha que você teve que correr atrás e desenvolver para esse mundo tão dinâmico e que muda a cada dia? Então, Clara, olhando para trás, assim, acho que em momentos específicos, principalmente nas minhas primeiras aventuras com liderança, nos meus primeiros cargos, né, de gestão, enfim, eu fui muito provocada a dar respostas sobre orçamento, sobre planejamento estratégico. E eram competências que precisavam de desenvolvimento, né? Então, eu fui atrás, eu corri e pude me desenvolver dentro daquilo que eu precisava naquele momento para dar respostas. Óbvio que a gente vai sempre evoluindo, né? Mas é interessante essa pergunta e olhar para trás, porque eu não precisei de um MBA, né? Porque eu não queria fazer uma trajetória, por exemplo, em finanças. Mas, poxa, como líder, como uma pessoa que vai tomar decisões importantes relacionadas a resultado, eu precisava minimamente entender sobre como, de fato, construir um orçamento, controlar, né, fazer a gestão disso, entregar os resultados e não só entregar, mas mostrar os resultados como, de fato, as pessoas iriam entender, tanto o time quanto os líderes e assim por diante. Então, acho que eu fui atrás dessa competência e me desenvolvi dentro daquilo que, de fato, eu precisava entregar. E se você pudesse dar uma dica prática, como que você foi atrás? Você conversou com pessoas, você leu, ouviu podcast? Ótima pergunta também, assim. Na época, eu fui muito atrás de cursos rápidos, né, com instituições renomadas e de um livro específico, de um livro que era referência, enfim, e que até hoje eu consulto para algumas dúvidas que eu tenho. Mas hoje em dia, principalmente, a gente tem muitos recursos de aprendizagem e recursos que você pode utilizar, como é que eu posso dizer isso? Integrando no seu estilo de vida. Então, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, até malhar, por que não, né? Treinar, enfim. E você pode ouvir um podcast, você pode... enfim, buscar cursos rápidos, a Vivae está aí como prova disso, ou até mesmo ler um livro, fazer um curso formal, buscar artifícios que vão te assegurando esse conhecimento e, ao mesmo tempo, entendendo também a sua melhor forma, o seu melhor formato de aprendizagem, né? Antes a gente ficava talvez muito... como é que eu posso dizer, muito restrito. Hoje não, TikTok tá aí, né, gente? TikTok, Instagram, enfim, redes sociais como um todo, próprio YouTube, falei de podcasts aqui, mas tem tantos formatos de conteúdo. Então, conteúdo não falta. O que a gente precisa é fazer um filtro, ou seja, ter uma curadoria ou de especialistas que você confia, ou até mesmo trocando, né, entre pares. Essa também é uma dica muito interessante, sabia? Muitas vezes, aí dando nosso exemplo novamente, né? Muitas vezes eu não domino determinado assunto, né? E eu te trago, Clara, poxa, eu preciso mostrar isso aqui da melhor forma, como que você faria, ou me dá uma dica. Essa troca entre pares, inclusive, é uma maneira de a gente aprender, é uma metodologia de aprendizagem, ela é muito importante, né? Então, buscar essas referências também no seu dia a dia, no seu ciclo de convívio, né? Nossa, Lívia, muito bom mais esse episódio com você e te ouvir com toda a sua experiência. Obrigada também, Clara. Acho que esse papo nosso tá rendendo, não é verdade? E a gente vai pro nosso próximo episódio. Você vai ficar aí ligadinho, porque a gente vai falar sobre foco no cliente. Te espero lá!